O acidente aéreo que fez fechar um aeroporto no Equador. Deixa eu te contar essa história. Eu estou falando do Cubana de Aviación, voo 389, um Tupolev 154 de matrícula Charlie Uniforme Tango 1264, que aconteceu em 29 de agosto de 1998 em Quito, a capital equatoriana. O Tupolev 154, que havia sido fabricado em 1985, ainda novo na época, tinha 91 pessoas, sendo 77 passageiros e 14 tripulantes. A tripulação, composta por cubanos, tinha uma grande experiência no jato, e no comando estavam os pilotos Mário Ramos, o copiloto Leonardo Dias e o engenheiro de voo Carlos Gonçalves. A maioria dos passageiros era de nacionalidade equatoriana, mas também havia cidadãos da Argentina, Chile, Itália e Jamaica. E o jato se preparava para decolar, no caso, para Guayaquil, também no Equador, e o motivo é muito simples. A altitude de Quito e o desempenho do Tupolev não eram suficientes para decolar em um voo direto para Havana. O tanto de combustível necessários e os 2.850 metros em altitude lá de Quito não eram a combinação adequada, por isso esse voo e outras companhias faziam coisas parecidas. Apesar dessa escala técnica necessária, o peso do Tupolev não foi um fator que contribuiu para que esse acidente acontecesse. Durante a partida do motor, uma válvula pneumática foi bloqueada. Após um tempo, o problema havia sido corrigido até então, e os dois motores foram ligados. Enquanto isso, o terceiro motor foi ligado apenas durante o táxi com a decolagem autorizada. O Tupolev acelerou, mas quando ele atingiu a VR, simplesmente o avião não conseguiu sair do chão. O comandante levou longos, 10 segundos para decidir o que fazer, isso já faltando apenas 800 metros de pista, e ele abortou a decolagem, mas era tarde demais. O voo 389 atravessou a pista e colidiu com um campo de futebol pouco após a pista lá do aeroporto de Quito, e por muito pouco também não bateu em uma grande área residencial. Nesse campo de futebol haviam crianças jogando bola e muitos feridos foram levados ao hospital, resultando na morte de 100% dos tripulantes, ou seja, 14 tripulantes perderam a vida e 56 dos 77 passageiros, além de 10 vítimas em solo, totalizando 80 mortes, sendo 5 crianças que estavam ali jogando bola nesse campo de futebol. Diversas pequenas explosões após a parada do jato, coisa que o relatório final não foi divulgado. Isso foi um problema, apesar dos acordos que prevêem a sua divulgação de qualquer relatório final de acidente aeronáutico. Mas dados vazados na época apontam falhas técnicas e erros humanos, mas nenhuma falha no avião em si. Atrasos na partida antes da decolagem, o motor número 2 do avião não ligou, resultando em um atraso considerável. Foi a falha técnica. A tripulação utilizou uma fonte de energia externa para tentar resolver o problema, conseguindo ligar o motor após várias tentativas. Em tese, esse problema técnico havia sido corrigido. 2. O ato falho crítico devido à pressão do tempo e uma série de problemas, a tripulação não completou o checklist de decolagem. O erro fatal foi o esquecimento de ligar as válvulas hidráulicas que controlam a superfície de voo, ailerons, profidor e leme. Sem o sistema hidráulico ativado, os pilotos não tinham como literalmente controlar e fazer o avião voar. E claro, o principal fator, a decolagem mal sucedida. O avião começou a acelerar na pista, mas quando os pilotos tentaram fazer a aeronave, no caso, subir, nada aconteceu. Eles perceberam a falha e tentaram abortar a decolagem, no entanto, o avião já estava a uma velocidade muito alta e a pista era curta demais, o restante, no caso da pista, para uma frenagem segura. Mas o aeroporto não contribuiu para o acidente? Tecnicamente, não, mas ele era, sim, bem seguro as operações. Lembra que eu falei sobre o fechamento desse aeroporto lá em Quito? Sim, pois é, só que demorou bem mais do que o esperado. O acidente com o Tupolev aconteceu em 1998, só para citar alguns, teve aquele 727 da Fly com o time do Corinthians em 1996, ou seja, 2 anos antes dessa tragédia, e eu já comentei esse acidente aqui do 727 da Fly.
Teve também um A340-600 da Iberia, só que já foi em 2007, e um Embraer da TAM em 2011, todos com aquele famigerado muro. Mesmo com acidentes menores, após o Cubana, o novo aeroporto Mariscal Sucre, em Quito, foi aberto apenas em 2003, ou seja, 15 anos depois. Obras padrões aqui na América do Sul, tudo demora, né? Não dá para negar que devia ser bem emocionante pousar no aeroporto de Quito, esse no meio da cidade, com belíssimas imagens na internet, mas a segurança estava bem longe de ser a ideal para a aviação. E o principal problema de Quito é o que? A altitude. A pista tinha 3.120 metros, já acima da média devido à altitude de Quito. Hoje o novo aeroporto, que fica afastado ali do centro urbano, conta com uma pista de 4.100 metros, bem mais, contando com margens de segurança importante, especialmente aquela sobra para emergências. Se talvez esse ocorrido tivesse acontecido no novo aeroporto, seria suficiente para o Tupolev parar. Eu tive nesse aeroporto antigo em Quito e hoje é um grande parque, é bem interessante assim. Tem até a área do terminal ainda existe, tudo lembra que era um aeroporto lá, tem até a pista, é possível você caminhar pela pista tranquilamente. Primeira vez que eu andei numa pista de aeroporto, só que não era um aeroporto ativo, né? Bem grande, tem uma base aérea ali do lado com movimentação de helicópteros. Vale a pena a visita, tá? Tem museu fechado ao público, mas eu consegui conversar com o cara no restaurante. Aí eu entrei para dar uma olhadinha nesse museu. É bem legal, tem várias aeronaves antigas. Dá uma olhadinha aqui no canal que você vai procurar museu em Quito, museu no Equador, alguma coisa assim. Bom, o Tupolev não apresentou falha alguma, isso é um fato confirmado. Tampouco o aeroporto contribuiu para o acidente. Não chovia, a visibilidade era boa, ocorreu durante o dia, o peso do avião estava ok, já que ele ia para Guayaquil, depois para Havana, e o grande erro foram as falhas humanas por parte, claro, dos pilotos. O acidente era totalmente evitável, a tripulação poderia ter retornado à posição de embarque para verificar as válvulas, fazer o checklist, foi um erro até básico, dá para se chamar assim, que causou a morte de 80 pessoas. Esse aeroporto, como eu comentei, foi desativado muitos anos após o acidente, mas após que se tivesse sido um acidente muito menor, sem vítimas, ele iria continuar sendo operado sem nenhum problema, visto que o A340-600 poderia ter sido bem pior e não foi. Claro que levou alguns anos de planejamento, da construção, toda essa história que eu contei, uma forma resumida do Mariscal Sucre, do antigo para o novo. Bom, você gostou desse conteúdo? Eu comentei sobre esse acidente do Tupolev da Cubana lá no Equador e te contei um pouco também da história lá desse novo aeroporto de Quito. Emocionante? Devia ser. Perigoso? Com toda a certeza. Tem umas fotos incríveis na internet que você encontra, eu postei algumas aqui nesse vídeo do antigo aeroporto Mariscal Sucre. Forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!